Viva pessoal, tema do vídeo: como construir um suporte para trabalhar na bicicleta sem gastar muito dinheiro. Ora, aqui o suporte já está construído, como podem ver ele está a suportar uma bicicleta dupla, o que não é fácil porque esta bicicleta, quando tem a roda da frente montada, pesa mais de 21 kg. Então como é que eu fiz o suporte? A base do suporte é um pé de uma cadeira que eu encontrei no lixo. Há vários tipos de pés deste género. Este aqui tem a vantagem que o tubo vertical do suporte é exatamente da mesma medida do tubo de PVC, 50 mm, pelo que foi só encaixar. Tive que comprar 3 acessórios de PVC, o tubo vertical, a curva e depois mais este bocadinho aqui. A minha ideia no início era encher depois o tubo de betão, mas apenas na curva e ali em baixo, mas não deu certo. Acabei por ter que encher toda a estrutura de betão, e quando falo betão estou a falar de betão armado, tive que pôr ferro dentro do betão. E mesmo assim, como vocês podem ver, eu vou filmar um bocadinho mais de longe, mesmo assim o suporte tem uma flecha e tem aqui alguma flexibilidade que eu preferia que ele não tivesse. Ao ponto que tive depois que colocar um cabo de aço para que a estrutura não colapse. Portanto, moral da história: quando vocês tentarem fazer um suporte destes, em vez de usarem PVC, usem de vez um tubo metálico. Porque o PVC, mesmo com betão armado lá dentro, não tem força para suportar uma bicicleta. Se for uma bicicleta normal, talvez sim. Neste caso, uma bicicleta dupla, não tem. Vamos agora ver a tenaz. A tenaz foi um bocado de ferro que eu encontrei no lixo também. Por sorte tenho um amigo que tem uma máquina de soldar, embora nenhum de nós seja soldador, mas as soldaduras para este efeito nós conseguimos perfeitamente fazê-las. Então o que é que eu fiz? Peguei num alicate de pressão que eu tinha nas minhas ferramentas e que já estava um bocado estragado, já não servia praticamente para nada, mas para este efeito serve. Então eu cortei-lhe uma das pontas e soldei-o a esta base. Fiz também 4 furos verticais para depois passar estes varões autorroscados que vão abraçar o pilar. Aqui na base e depois também na parte superior do alicate de pressão soldei 2 semi-tubos, e estes tubos por dentro colei-lhes lona com super cola 3 para não riscar o quadro. Mesmo assim já fiz aqui uns risquinhos. Isto foi na primeira vez que tentei experimentar o quadro. Aqui não tinha ainda a lona e risquei o quadro. Agora, outra ideia: por baixo soldei um rolamento. O primeiro passo foi arranjar um rolamento. Este rolamento custou-me 0 euros. Fui a uma loja de motas, um amigo meu arranjou-me uma cambota usada que ia para o lixo e eu, com um escopo e um martelo incrível, saquei o rolamento fora. Não é preciso ser um rolamento XPTO, não comprem rolamentos novos, bastem ir a uma oficina de motas ou de automóveis e pedirem uma peça que tenha um rolamento e depois vocês sacam. Claro que o que foi difícil aqui foi arranjar um rolamento que encaixe mais ou menos naquilo que eu quero. Surgiu aqui um pequeno problema: o rolamento é mais largo do que os parafusos que eu tinha embutido para apertar o rolamento. Depois, a seguir, havia aqui uma diferença entre a face do rolamento e o betão, que eu enchi com massa de betume. Na primeira versão que eu postei deste vídeo, afirmei que o suporte não facilitava muito a rotação e que provavelmente não iria usar essa função. No entanto, depois de experimentar fazendo um pouco de força, descobri que era uma questão de apenas girá-lo a primeira vez. Esta estrutura aqui com o rolamento é para, se eu quiser mudar o ângulo da bicicleta, para poder rodar. Um dos trabalhos mais difíceis de construção deste pilar é fazer estas braçadeiras aqui, fazer as curvas. Por exemplo, como vocês conseguem ver se eu filmar aqui mais por baixo, uma das braçadeiras não está perfeitamente circular e não abraça o tubo perfeitamente. Isto é difícil de fazer e é difícil depois de conseguir enfiar as braçadeiras nos furinhos. E depois, na prática, isto para rodar tem que se desapertar estas 4 porcas e tem que se fazer um bocado de força e depois apertá-las muito bem outra vez. Mas, no entanto,
friso, se vocês construírem este tipo de suporte para uma bicicleta convencional, serve perfeitamente. Com esta aqui é que é mais complicado porque ela é muito pesada. Há um detalhe importante que vocês têm que ter em conta ao construir o vosso suporte. Vocês têm que medir a distância que vai ficar desde a tenaz até à parede vertical do suporte. Vocês têm que dar a distância suficiente para que os pedais possam trabalhar aqui à vontade. Senão, quando vocês começarem a pedalar com a bicicleta no suporte, os pedais vão bater aqui no pilar. Atenção, a bicicleta também não pode ficar muito afastada do pilar, porque senão o centro de gravidade sai fora da zona dos pés do suporte e o suporte vai tombar. E pronto, acho que a ideia principal já vos consegui transmitir. Vou só mostrar aqui uma pequena ideia da minha autoria. Eu nem sequer vi isto nunca em nenhum suporte, mas eu resolvi adicionar. Eu fiz aqui um pequeno furinho. E para que é que isto serve? Isto serve para, se eu quiser trabalhar com a roda da frente, e se eu não quiser que a direção da bicicleta mova, então eu encaixo esta peça aqui no guiador. Eu agora não vou encaixar porque estou a segurar no telemóvel e só com uma mão não dá jeito. Eu encaixo e a direção fica plenamente estabilizada. Como isto é um varão autorroscado, se eu quiser pôr aqui outra bicicleta e a distância for diferente, eu posso ajustar a distância do encaixe até ao guiador, como eu quiser. Porque é que eu escolhi o centro? Convém pôr isto exatamente no centro, no eixo de simetria da parte horizontal do pilar. Porquê? Porque se eu quisesse rodar a bicicleta com isto montado, eu poderia rodar que não iria alterar nada. Já viram a ideia principal? Já conseguem fazer um pilar, de preferência, melhor do que este. Pronto, vou mostrar a vocês como é que isto abre. É só abrir o alicate de pressão, desapertar aqui 2 ou 3 voltinhas no alicate de pressão e depois é muito simples. Já está.